Nós entramos neste período, vamos lá, entramos em julho, 3 meses antes do pleito eleitoral, e já começam a ter restrições de comportamento dos pré-candidatos, restrições, né, e atenção especial para aparecimento em eventos ou o que fazer. Por isso a gente convidou quem entende do assunto. Fábio Guige estuda essa matéria, se especializou nessa matéria já há alguns anos e é a nossa referência quando o assunto é pleito eleitoral. É ao Fábio que a gente recorre e por isso a gente vai tratar deste tema a partir deste momento. Tudo bem contigo, doutor Fábio Guige? Bom dia. Bom dia, Fernando Vaz, bom dia, Rodrigo Martini, Fábio Jäger, bom dia. Todos os ouvintes do Grupo A Hora. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui. E um fato já curioso, né? Nenhum de nós vai ser candidato, estamos impedidos, né? Por quê? Porque desde o dia 30, programa comentado, apresentado por candidato, quem era o primeiro prazo já. Foi agora dia 30. Devia se não vai ser dessa vez, então. E outra coisa, já deveria estar filiado a algum partido também? Sim, partido sim. A filiação é de 6 meses, né? Ela né? Eu e o Fernando já estávamos fora. Estavam fora já desde abril, né? Tu eu não sei. Não, também. Então tá. Estamos fora do pleito. Todo né? mundo fora. Não Então, pode, o cara que apresenta um programa de rádio ou comenta, faz né? algum comentário, não pode. O comentário semanal, aquele, inclusive tivemos comunicadores de rádios aqui da capital, né, que saíram, né? Então vocês são um exemplo, como programa comentado ou apresentado. Vocês apresentam, Daqui a pouco tem comentarista. O Fernando apresenta, eu faço comentário. Exatamente. Mas o caso, digamos assim, quem tem um período, vem toda semana, faz uma apresentação, que nem vocês têm aqui o doutor, me ajuda, o médico Mauro aqui. Rauschel, entre aspas, né? Entre aspas, e esses aí, eles também, eles entram não no mesmo, pode. Não pode, então eles estão na questão. Vou dar uma olhada, mas não tem ninguém aí, a gente não colocaria. Visibilidade. Acho que não. A gente tinha o Germano Rigoto. E a gente o Germano Rigoto encerrou com ele quando ele foi anunciado lá em muito abril. Muito antes, inclusive. Isso aí, perfeito, boa então observação. esse prazo já encerrou agora dia 30, inclusive quem estava nisso aí se afasta, né? Vamos dar um exemplo. A gente tem, digamos, um vereador, uma autoridade, por alguma situação esporádica. Um exemplo, nós temos uma situação de calamidade, uma entrevista sobre algo de urgência, emergência, utilidade pública. Específico não teria problema nesse período, né? Mas só para aquilo sem entrar no pleito eleitoral. Perfeito. Mas essas situações que ocorrem, vocês que estão todos os dias aqui nos microfones, então, é o primeiro prazo que já está valendo, então devia ter sido licenciado no dia 30. Como não é do nosso interesse, a gente não está nem um pouco preocupado. Mas a gente está preocupado, Fábio Guige, com os candidatos do Vale do Taquari. Ou melhor, os pré-candidatos do Vale do Taquari. A gente tem uma nova oportunidade. E tu que é daqui, é da Forquetinha, né? Nascido. Teu pai é minha família. Isso, originário. Ele é do bairro Florestal aqui. Isso, eu sou do bairro Florestal. Hoje estou no bairro Carneiros. O pai Valdir Guige, que vem lá da Forquetinha do Bauerex, se não me engano. Exatamente. Família muito ligada à política a vida inteira. Família Guiche lá. O Vale do Taquari está diante de uma nova e grande oportunidade da gente eleger deputados, especialmente deputados estaduais, que têm mais viabilidade do que federal. A disputa federal é bastante complexa, mas também viável, obviamente. Sim. E isso tudo também a gente traz o Fábio para o programa para que os nossos pré-candidatos, claro que cada um tem a sua orientação jurídica, mas para que a gente possa saber, né? O que esse povo pode fazer, não pode fazer já neste período da pré-campanha, porque antes, uma vez, a campanha eleitoral durava 3 meses, né, Fábio? Exatamente. Agora ela tem a pré-campanha, que eu até hoje não entendi a diferença, que é uma coisa diferente. É uma campanha também. Mas é a pré-campanha. É, pré-campanha. Até entender essa diferença, Fábio, por favor. Vamos lá. Se os nossos ouvintes têm conhecimento da última eleição de 2012, foi a última eleição de 90 dias. E quem lembra das eleições antigas de 90 dias, você tinha uma linha o qual não poderia ultrapassar. Ou era campanha ou não era. A pessoa ia dormir, no outro dia você acordava com um carro de som na rua, vote em mim, propaganda, e não existia nada de pré-campanha, não tinha. Você só divulgava dentro do partido, nos bastidores, isso. Tá? E aí entenderam por alterar a legislação eleitoral e trocar por 45 dias. Naquele momento, viram, depois de alterar, que o momento era curto. E aí se criou a pré-campanha. Então, hoje, a pré-campanha ela pode existir os 4 anos, Fernando. O tempo inteiro, porque as restrições são poucas, a gente já comentou sobre isso. Por exemplo, você não pode pedir voto explicitamente, nem implicitamente, nem apoio, essa situação toda. Mas você pode fazer reunião política, enaltecer suas qualidades, seus feitos, se declarar pré-candidato. Então, a gente vê aqui
candidatos, pré-candidatos a governador que estão 2-3 anos em pré-campanha. Pré-candidatos ao Senado em 2-3 anos. E a gente vê propaganda em grandes redes de televisão. Exatamente, tudo certo. Com relação a isso, os gastos de campanha. Os gastos na pré-campanha também serão avaliados? Sim, tem um sim. limite? Quem está controlando isso? Na verdade, o que acontece? 10% do total de gastos tu pode usar na pré-campanha. Vamos dar um exemplo. Candidato a deputado estadual. Vamos pegar um exemplo da última eleição de 2022. Um deputado estadual podia gastar quase 1 milhão e 400. Deve ser corrigido, mas não vai muito longe disso. Um deputado estadual. Vamos por um exemplo. 1 milhão e 400 na campanha. Em tudo. Estrutura, material, tudo é o gasto na total. Campanha. Na campanha. Não e na aí, pré. Não, na pré ele pode gastar 10% disso. Então ele poderia 140 mil. Mas como é feito? Porque a gente sabe que na campanha eles precisam criar uma conta específica para. Ainda na campanha, sim, na pré-campanha vinculada ao CPF do candidato. Então depois o contador, a contabilidade vai fazer esse jogo, que nem as vaquinhas virtuais, é um exemplo claro. Que já começaram, né? Isso, e eu sou um crítico dessas vaquinhas, com todo respeito, por quê? porque assim, nós começamos uma vaquinha virtual no dia 15 de maio. Daí tem candidatos que registram. Como é que funciona a vaquinha virtual? São empresas, agências, quase agência de publicidades, um pouquinho diferente ali a razão social, registradas no Tribunal Superior Eleitoral, o qual você faz uma doação, Rodrigo Martini, candidato, faz uma doação para ele, fica retido até o período, passa pela convenção, é candidato, o dinheiro é destinado ao candidato. Agora, se o Rodrigo não é aprovado na convenção, ele é restituído aos doadores. E se você é aprovado, é descontado os honorários, porque foi feito o trabalho pela sua empresa, é destinado ali. Então, começa antes, mas ele pode acabar sendo devolvido. Já aconteceu, oportunidades que ele e é legal. Então você começa isso tudo num período que nem convenção não tem. E aí nós temos um exemplo, prazos de descompatibilização, que é um ponto interessante. Sábado agora vai faltar exatamente 3 meses para o pleito. E 3 meses é o prazo fatal de servidores públicos se licenciarem. E vamos dar um exemplo aqui. O Enio Bassi agora se exonerou do cargo de concorrer. De presidente do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e ele optou por fazer isso ainda no mês de junho, no último dia do mês de junho. Né? Outro exemplo nós temos aqui, Carlos Ranzi será pré-candidato a deputado federal. O Ranzi inclusive conversei com ele, vai sair do Banco do Brasil essa semana. Ele tem que sair do Banco do Brasil. Tem que sair, ele é obrigado a sair. Só que o Ranzi na situação... Ele pode voltar depois, claro. Pode voltar depois. Então, é uma situação, 2 situações, o Enio Bassi, o Carlos Ranzi, claro, que é cargo em comissão, né? E o Ranzi é cargo concursado, diferente, mas, digamos, a licença, mas o período é o mesmo, né? Então, eles precisam se descompatibilizar. Só que eles ainda têm, todo mês de julho, estarão fora das suas funções em pré-campanha. Eles ainda não podem pedir voto. Eles podem reunir as bases, se declarar pré-candidato. Isso é meio gozado, né? Claro que é gozado. Por isso que assim, eles mudam a legislação de um lado, mas deixam outra ponta. Aí eles têm que esperar lá no dia 16 de agosto para começar a dizer: eu sou candidato, meu número é tal, votem em mim. Então, só não tem o número agora, o resto tem tudo, né? E não pode pedir voto, nem apoio ainda, né? Publicamente. Por isso que nós temos uma pré-candidata ao Senado aqui no estado que já teve uma multa. Porque ela foi numa reunião... O que acontece, o camarada... Multa. A Manuela? A Manuela Dávila teve uma multa porque ela foi numa reunião e disse: eu conto com vocês, quero o apoio. Nem isso não pode. Não, isso é... Mas uma multa irrisória, 5 mil reais ela teve de multa. Pedir apoio é problema. Exatamente, agora nesse momento não pode. Tu não pode pedir apoio. Tem que cuidar muito com as palavras. E eu queria voltar para a questão dos gastos. Já tivemos aí pré-candidatos que falaram publicamente que estão gastando muito com combustível para viajar, para visitar as bases. O que é absolutamente natural. Claro, lógico, não estou criminalizando, mas isso também tem que ser declarado. O que é preciso declarar destes gastos em pré-campanha? Uma parte, o combustível ele se mistura muito, né? Por isso que é um trabalho contador. Na própria campanha, você não vai, digamos, declarar todos os seus gastos na campanha, porque o combustível você vai ter que fazer uma média. Isso tu vai da casa pro comitê e tal, né? Então você tem uma média, eu já gasto hoje por mês tanto em combustível. Na campanha eu gastei mais. Então isso é equilibrado. Então tem o gasto pessoal e você confunde, às vezes o cidadão está na campanha e na volta passa num mercado mais distante para ir para casa. Perfeito. Então, sim, é um gasto, mas são gastos estimados, aonde você coloca um valor de estimativa. São declarados sim, mas eles são estimados nesse sentido, porque não tem como ter precisamente esse valor. Então, né? A sugestão para os pré-candidatos é que já busquem um contador, ou busquem uma equipe de apoio, algo nesse sentido? Exatamente, já tem pré-candidatos buscando, inclusive assessoria jurídica, inclusive a questão dos contadores para ter isso aí, né? Para ter tudo certinho.
Eu sempre digo o seguinte, até não for candidato, a justiça eleitoral, ela não vai focar enquanto não tiver candidato registrado. Porque, o cidadão está fazendo a maior pré-campanha na rua. Mas pode ser que não passe na convenção. Mas ela pode ser retroativa e eu ia dizer, o processo pode ser feito retroativamente? Pode, e funciona. Na verdade, lá na frente, um exemplo, quando você souber que agora foi pré-candidato, se declarou assim, teve alguma situação, pode ser retroativo, né? E pode ser agora também com o caso da Manuela. Né? E quem move o processo? Quem é que tem que... O outro candidato? O outro candidato? Candidato adversário e Ministério Público. Ou o eleitor. O eleitor não tem competência. Não? O eleitor pode denunciar junto ao Ministério Público. Pois é. Mas quem move o processo quem denuncia é o Ministério Público ou o candidato adversário ou coligação adversária. E vale retroativamente quanto? Não, vale qualquer período, né? Se nesse momento você estiver, porque se tu infringiu a lei, tu pode... Vou dar um exemplo para ti, o caso da Manuela. Não lembro que partido que representou nesse momento. Então, se tiver agora, digamos, alguma situação específica de propaganda eleitoral antecipada agora, está num lugar e pediu votos, se declarou o candidato. Já é pré-campanha. Não tenho dúvida que todos os pré-candidatos estão ouvindo as entrevistas, um de cada um, né? Lendo o que cada um está falando. Sem dúvida, para depois aproveitar. Exato. O que é considerado uma campanha eleitoral antecipada, assim, na luz do dia, para que o nosso ouvinte entenda? Vamos lá, então. É pedir votos, se declarar candidato, pedir apoio, fazer, digamos, apoio, votos, é praticamente isso. Não muda muito pouco. Por isso vamos lá, né? É subjetivo. Os pré-candidatos sentam aqui, todos, né? E a gente está imbuído, o grupo A Hora imbuído, de forma muito aberta, clara, transparente. E dizendo, camarada, vamos votar nos candidatos nossos, né? Vamos olhar para as candidaturas que são locais. Aqui o Vale precisa eleger. Esse camarada senta aqui, é verdade, eu preciso do apoio do Vale do Taquari. Quer dizer, esse apoio que ele pede nessa hora é o quê? Esse apoio, na verdade, assim, ele é muito... É arriscado. É arriscado, né? Na verdade, ele pode dizer, eu acredito... são pequenas palavras. Acredito que o Vale do Taquari precisa de uma representação. Acredito em muitas coisas nesse sentido. Então, nesse momento, tem que cuidar um pouquinho as palavras. Apoio, conte comigo, ou quero voto. Então, 4 ou 5 palavrinhas mágicas que separa a candidatura da pré-candidatura. Então, por isso que a gente tem uma orientação grande nesse sentido para cuidar. Do restante, e ficou mais fácil, porque você pode já circular, construir as bases, enaltecer as suas qualidades, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu como empresário realizei isso, eu como advogado realizei isso. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que o Vale precisa disso. Eu acho que a gente precisa hoje uma nova rodovia, precisa uma nova escola. Tudo certo. Tudo certo, isso é tranquilo. Você está colocando situações que o Vale necessita, né? Ótimo. As regras mudam, por exemplo, nós temos hoje 4 pré-candidatos e uma pré-candidata ao governo do estado. Luciano Zucco é deputado federal. Gabriel Souza é vice-governador. Juliana e Maranata estão sem cargos públicos. As regras mudam entre eles? Não muda. Só o Gabriel, que é o vice-governador, não pode assumir o cargo de governador até o período, né? Ele fica como vice. Ele não pode mais assumir agora? Não pode mais. Ele continua na agenda de vice-governador, assim como o Zucco, a agenda de deputado, entre outras, continua tranquilo. Assim como vereadores, teremos vereadores do Vale, candidatos, também continua na Câmara de Vereadores, na sessão, nas suas atividades, até o último dia. Não precisa... E podem assumir a presidência da Câmara? Não? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. Tem uma pergunta interessante de um ouvinte aqui. Se os funcionários... Deixa eu ver o nome do nosso Valdir Silveira. Vamos ver aqui, se os funcionários públicos, quando estiverem licenciados na pré e na campanha, eles continuam recebendo seus salários? Boa pergunta. Concursados, sim. Concursados recebem, sim. Se eles saem das funções e continuam recebendo salário. Exatamente. Sai e continua recebendo os 3 meses. O CC, cargo em comissão, que nem alguns cargos de secretário, diretor, entre outros. Vamos citar um exemplo. O Maneco, o Enio Bassi, esses aí foram exonerados, não recebem mais. Que era um cargo em comissão. Cargos em comissão. Não, são exonerados, não recebem mais. Apenas os cargos concursados recebem. Isso está bem claro na lei e bastante tempo já é assim. Já é assim há mais tempo? Há mais tempo. Ok. Com relação a convenções partidárias, isso. Nós estamos agora exatamente 3 meses, sábado, tu falaste, né? 3 meses antes da campanha eleitoral. Tem o período das convenções. Que períodos são esses? Quais são as datas importantes para a gente prestar atenção? Exatamente. Agora, dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Lembrando, 20 de julho a 5 de agosto é o período das convenções. E aí, dentro desse período, os partidos se organizam. A gente sabe que uns vão fazer no dia 25, 26, 27, até o dia 5 tem que estar finalizado. E aí, cada partido... 5 de agosto.
5 de agosto. 20 de julho a 5 de agosto. Naquela janela. Quem fazia as convenções. Tá Exatamente. chegando, tá chegando aí. Sim. E aí, por exemplo, os partidos, cada um coloca seus editais e coloca, uns querem mais cedo, uns mais tarde. Agora, às vezes é uma estratégia, né, Martini? Para coligar, deixa primeiro lançar o pré-candidato, e às vezes pode existir, coligar. Então, nesse momento, do dia 5 ao dia 15 de agosto, é o prazo de pegar documentação, negativas, fotos, tudo dos candidatos e fazer o registro. Tudo de forma virtual. 15 de agosto. 15 de agosto, tá? 15. Você pode fazer antes. Quem fazer antes ganha tempo. Se, digamos, eu fiz um exemplo claro. Deu um problema ali, faltou. E se eu fiz a convenção, digamos, no dia 28, eu já ganhei tempo. No dia 29 eu posso começar o registro. Quanto antes, melhor. Só que, independente disso, você vai ter que aguardar até o dia 16. Dia 16 que dá o play. Começou a campanha eleitoral. Por que é interessante ganhar tempo? Porque daí, nesse período, você consegue registrar a candidatura, ela é deferida e você ganha um CNPJ. O momento que o candidato registra a sua candidatura com a ata, documentos, fotos negativas, porque tu tem que ter uma série de documentos, né? A prova, descompatibilização do serviço público, isso você coloca todo no sistema, a Justiça Eleitoral analisa e fica deferido. O cidadão está com os direitos políticos em dia, foi condenado, não foi, saiu a tempo. Porque ele pode recorrer do indeferimento? Pode recorrer. Mas com recurso ele começa a campanha, né? Ele pode fazer campanha. Então, deferido a candidatura, às vezes é rápido, é questão de 2 dias, é analisado, você ganha o CNPJ e o mais importante, pode mandar fazer o material de campanha. Porque tu pode mandar fazer depois de deferida a candidatura. Sim, com tu não pode fazer antes, então? Não, pode fazer. Não, antes da deferida, não. Sobre isso. Passou a convenção, tem o CNPJ. No CNPJ, todo o material de campanha, inclusive impulsionamento nas redes sociais e o material impresso, adesivos de carros, ele precisa conter o CNPJ do candidato e o CNPJ da gráfica. A gente já viu alguns adesivos com nomes de pré-candidatos. Sim. É possível, é permitido? É possível. E quais são as regras para isso? Não é possível porque eu vou falar de todos que estão, eles estão bem orientados. Porque só colocar o nome. É só o nome, né? É só o nome. Sim. Então, hoje não tem, vou dar um exemplo. Eu colocar um adesivo na rua. Fábio Guicho. Rodrigo Martini. Tô falando de um advogado, de um jornalista. Fábio, poderia ter problema na OAB. Um exemplo assim, que é uma questão de publicidade ali. Mas só tu não colocar advogado Fábio Guicho. Isso aí. Tá. Mas eu não teria problema eleitoral, porque é um... Assim como você vê hoje outdoor de corretor de imóveis. Tem cidades assim que tem, né? Lajeado tem. Então, tem adesivos também de corretor. Sim. Tem aqueles, como é que é? Os perfurite. A semana eu vi atrás uma foto do corretor. Então, essa promoção, ela existe, né? Claro. Então, esses adesivos que estão por aí, o nome de fulano, Beltrano, eles são adesivos da pessoa no momento. Não há problema nenhum quanto a isso, né? Depois da campanha vai ter o nome e o número, né? E o partido. Rede social. Rede social. Aqui está um tema periclitante, sensível e que vai ser um Deus nos acuda. Como é que está o teu olhar sobre isso? Essa terra que tem lei, mas não parece ter. Qual é o comportamento adequado que tu orienta para essa turma? Porque a gente sabe que a rede social é a favela da comunicação, né? E aí parece que tudo pode, mas não é bem assim. Como é que tu tem visto esse comportamento? É um problema que cresce a cada eleição, né? E a gente vê que aquela eleição lá de antigamente, que a gente cresceu vendo... Eu sempre digo a campanha dos 4S, Martini. Saliva, suor e sola de sapato. Essa 4S, saliva, suor e sola de sapato. E essa campanha, ela meio que... Claro, a gente ainda tem muitos candidatos do clássico, mas hoje tu pode ver questão de própria assembleia, se monta rede social. Hoje tem rede social e ela domina, né? E é permitido. Sim. E eu sempre digo o seguinte, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, ele editou algumas regras nesse sentido, e esses grupos que vão trabalhar, o grupo Meta, inclusive, né? Que é do Facebook, do Instagram, que ali você se inscreve, pode impulsionar, fazer pagamentos diretamente para ele e declarar depois na campanha eleitoral. Eles estão bem preparados, mas nem sempre, né? Porque a fake news, ela é terrível. A inteligência artificial hoje. E o que acontece? Então, por isso que vem meios de comunicação coerentes, sólidos, né? Escuta a hora, lê o jornal a hora. Lê o jornal a hora, verifica. Não, e melhor, né? Porque às vezes eu já vi situações, dá um exemplo do G1 uma vez. Eu recebi uma reportagem do G1 que tinha o símbolo do G1.
Aconteceu com a hora. Uma hora também aconteceu isso aí. Então a pessoa tem que verificar se aquilo vai direcionar na página oficial. Exatamente. Eles montam, inclusive, na última campanha municipal. Montaram uma montagem tua, né? Minha, que eu teria escrito lá, usaram minha foto, meu nome, o logo do A Hora, e tá tudo disponível. Né? E a inteligência artificial hoje te monta isso, então tu tem que desconfiar, inclusive, disso. Mas claro, faz coisa ainda pior hoje. Bem colocado, Fernando. Porque daí eles vão ver a foto do Fernando, o símbolo do grupo A Hora. A credibilidade, a confiança, o cara acredita. Larga pra frente, dispara. É. Disparo. Então, assim, ó, pessoal, aí vai uma dica e um pedido. Cuidem. Antes, leiam a matéria, confiram. Dá uma conferida. Você pode, além de repassar fake news, estragar uma candidatura. Nós ficamos aqui, vou dar um exemplo, nós tivemos aqui duas situações. Eu vou dar um exemplo da eleição de 2014 e 2018 com a Gabriela Marcos e 2018 com o Douglas Sandri, que os dois faltou 200 votos para se eleger. Isso. 200 votos para deputado é nada. É nada. Então, assim, ó, às vezes por causa de situações assim e por isso que o eleitor também tem que ajudar. Eu sempre digo. A gente tem que cuidar. O eleitor é o grande fiscalizador. Então, 200 votos em duas oportunidades que dois candidatos do Vale não se elegeram. Perfeito. Rapidamente, as responsabilidades do eleitor a partir deste momento, 3 meses anterior ao pleito. Muda alguma coisa? Fiscalizar. Agora fiscalizar. Apenas fiscalizar. E eu sempre digo, né? O eleitor, a gente tem o crime eleitoral ativo e o passivo, né? Então, o passivo é do eleitor. E a lei é clara. Receber, promessa, doação nesse sentido. Então, gente, vamos lá, né? Mais uma vez. Você acha que só o candidato que te prometeu ou te deu um dinheiro, um valor, alguma coisa, não. Não vai pedir brita, não vai pedir. Não vai, justamente. Nós estamos em entrevista com Fábio Guiche, advogado especialista em direito eleitoral. A gente falou muito sobre o comportamento dos candidatos, o que pode, o que não pode nesta pré-campanha eleitoral, prazos para as convenções que iniciam ali no dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto, né? Tem todo um trâmite legal e de comportamento. E alguns recados, Fábio Guiche, para a gente fechar com uma síntese a tua participação. Quais são os principais recados, as orientações que temos que dar para os pré-candidatos, mas também para a comunidade de um modo geral? Para os eleitores. Para os eleitores não sair pedindo brita, pedindo, né, um assado aqui, outro assado ali, porque pode dar problema também, não? Tem processo rolando, inclusive. Churrascos, né? Vai. Inclusive, Rodrigo Martini, inclusive é importante isso, vamos fazer uma pequena introdução aqui. Tu deve ter mais conhecimento. O Vale, na última eleição, se eu não me engano, fez 130 mil votos para deputado estadual. Todos os candidatos do Vale, todos, inclusive, não elegemos nenhum. Isso daria para eleger 3 a 4 candidatos. Eu acredito que vai aumentar o número de votos aqui de candidatos do Vale, tá? E com menos candidatos. Então, temos reais chances, mais do que há 4 anos atrás. Tem um outro dado interessante, só pra gente contribuir, né? Mas quase 50 mil eleitores não compareceram às urnas. A abstenção foi muito alta no Vale também. 2022. Isso aí, tá. Então, eu acredito sim que dá pra acreditar em candidatos do Vale. Eu acho que é o momento. Então, assim, ó, o ouvinte, em primeiro lugar, gente... Não adianta depois dizer que nós não temos candidatos no Vale. O momento é agora, né? Então, o momento é agora de apoiar. Nós temos aí, os nomes estão postos, então é o momento de a gente valorizar o Vale. 130 e poucos mil votos de candidatos aqui, não elegemos ninguém. Espalhados porque tiveram outros 150 mil de fora. Então, é o momento. Então, eleitor, antes disso, valorizar o Vale, principalmente. Boa. E tem direita, esquerda, centro? Tem para todos os gostos. Tem tudo que é gosto, então tranquilo. E para finalizar, o que eu digo, você é orientações. A gente tem um dado importante que é agora, os 3 meses antes do pleito, Fernando e Martini, que é as propagandas institucionais. E aqui eu estou entrando na questão das prefeituras. Cuidado, suas páginas oficiais. Então, não é eleição municipal, ok. Mas não vai lá ficar elogiando deputado A e deputado B de emenda parlamentar. As prefeituras nos seus canais. Exatamente. Agora o momento é o quê? Utilidade pública, campanha de vacinação, rodovia fechada, deslocamento, trânsito, entre outros, né? Não tem promoção pessoal de A e nem B agora em prefeitura. Os próprios órgãos do Estado, né? Se a gente o Estado principalmente, tem que cortar tudo. Não pode mais fazer propaganda nenhuma, né? Não, nada, nem logo do governo, nem nada. Agora acabou, 3 meses antes. Só que o pessoal... privadas, comunitárias, podem? Não, podem, mas tu tem que cuidar, né? Tu tem que ter que nem a rádio faz, a equidade.
O que vocês fazem aqui? Vocês chamam todos os pré-candidatos. Sim. Isso, então, o pessoal me pergunta, tá, mas a associação comercial, a associação dos moradores quer fazer? Gente, porque eu também tenho clientes, não é candidatos, mas entidades que me ligam. Fábio, eu sou aqui da comunidade aqui do interior lá de Teutônia, um exemplo. Eu tenho uma associação aqui, eu quero fazer. Claro, mas convida a todos, registra, como eu oriento você sempre. Tem essa cuidado. Registra, mas o fulano não quer. igual. Tudo certo, mas convoca ele, documenta isso, todos do Vale, tudo certo quanto a isso. Então, você se previne e faz. Eu acho que é importante ter o debate dos pré-candidatos do Vale. Então, vamos lá, pessoal. Órgãos públicos, assessores de imprensa. Vamos cuidar muito sobre o maior prefeito com o melhor deputado conseguiu inaugurar a ponte, aquela coisa. Não, gente, agora é o momento de informação, agora é o momento de utilidade pública. Então, aquilo de levantar a moral de todos agora, tentar em cima, está proibido. Tá? Desde sexta-feira, vai estar proibido a partir de sexta-feira. A partir de sexta. Isso, exatamente. Perfeito. Muito bem. Nós vamos ter o debate, já confirmado, inclusive, anunciando em primeira mão, dia 17 de setembro. Opa. O Grupo A Hora, aqui no Vale do Taquari, vai trazer os 4 pré-candidatos já naquele período como candidatos ao governo do estado. Vai ser na Univates, uma parceria com o Grupo Folha do Mate de Venâncio Aires. Boa. O colega Fábio Guich sempre é apoiador e parceiro, né, na orientação, inclusive, né, no acompanhamento deste debate, para a gente discutir o rumo do Vale do Taquari em termos de governabilidade. Confirmados estão Gabriel Souza do MDB, Luciano Zucco do PL, Juliana Brizola do PDT e Marcelo Maranata do PSDB. Todos já confirmados, convidados confirmados para o dia 17 de setembro, na Univates, à noite, para que a gente possa ter, né, as pessoas de um modo geral mais conectadas, inclusive por meio da transmissão do A Hora TV, no rádio, em todas as plataformas. Vamos entregar também a carta do Vale, a carta do Vale, com os debates, né? Legal. E assim será também na zona sul do estado. O Grupo A Hora fará debate com os candidatos a governador pela Rádio Pelotense, pelo Jornal A Hora do Sul e todos os canais digitais. E o Fábio Guich sempre é parceiro do grupo, né, e vai estar nos assessorando neste trabalho todo. Com certeza, estaremos lá. Obrigado, Fernando, Martini, obrigado, Fábio, obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço e vamos nos encontrar mais seguido agora nesse período. Agora sim.